Fornicação, então, é todo o sexo fora do casamento. Adultério é quando há uma aliança e essa aliança é quebrada, onde o casal, tanto o homem quanto a mulher, fazem sexo fora da aliança e se torna um adultério. Também adultério é um tipo de fornicação. Toda quebra de princípio na área sexual é fornicação. Vem da palavra grega porneia, pornografia. Aí traição também é um tipo de fornicação, só que daí envolve a pessoa casada. Muitos problemas de saúde são relacionados a altares sexuais, de influência sexual no corpo. Problemas de saúde, problemas emocionais. A maioria dos problemas emocionais estão relacionados a sexo. Saúde é afetado pelo ato do adultério, ou melhor dizendo, pela uma quebra de aliança. E agora, se não for adultério, pastor, isso também pode afetar. Agora deixa eu te dar aqui a cereja do bolo. A fornicação destrói saúde, finanças e emoções. Solteiro fazendo sexo com múltiplos... qualquer sexo fora da aliança, fornicação. Se fizer sexo antes de casar, fornicação. Está atacando saúde, finanças e emocional. No adultério, traição, configura alguém que tem uma aliança já, uma quebra de aliança. Adultério. Fornicação com adultério. Agora preste atenção na perversão sexual. Toda perversão sexual vem de demônios. Toda perversão... O que é? A perversão sexual, relacionar-se com várias pessoas ao mesmo tempo, mesmo sendo solteiro ou casado, é uma perversão sexual. Troca de casais, todas essas coisas que está muito em voga e muito falado hoje em dia, abertamente, né? Prostituição, sexo com várias pessoas. Se é profissão ou não é profissão, estou falando de cunho espiritual. Pedofilia, aí, sexo com o mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, tanto homens como mulheres. É um tipo de perversão qualificado na Bíblia, espiritualmente falando. Hoje em dia tem toda uma defesa, e agora aqui não é condenar ninguém, você faz o que você bem entender. A minha missão como pastor, como alguém que estuda a Bíblia, como um mestre da palavra de Deus, é falar as implicações espirituais que a Bíblia orienta sobre isso. Ponto. Agora, cada um faça o que bem entender. Exatamente. No final instalado em Apocalipse, continue o injusto a fazer injustiça e o justo... o santo a se santificar. Cada um continue na sua, porque o reino de Deus não é imposto, não é um império, é um reino. O reino você participa por legitimidade. Império é tomado à força e impõe. Então o império das trevas está impondo coisas na sua cabeça. O reino da luz convida você para ser herdeiro junto com Cristo. Não se trata aqui de convencer você. Não é proselitismo religioso. É simplesmente esclarecimento bíblico, que poucos estão falando e poucos têm esse entendimento. E aí continua, lascívia, incesto, que agora tem alguns países que já aprovaram que é permitido pais casar com filhos, e sexo com animais. Está tudo dentro da fornicação. Olha só o nível da fornicação, então, vai crescendo até chegar a essa deturpação total daquilo que Deus criou. Aí Tessalonicenses 4, 13 e 4 vai dizer assim, a vontade de Deus que você seja santificado, que evite a imoralidade sexual, que é a mesma palavra porneia, que vem a ser a fornicação, e que vem a ser a torpeza, né? Para que cada um de vocês aprenda a controlar seu próprio corpo de maneira sagrada e honrosa. Está aqui, está escrito na Bíblia. Então já deu para perceber essas diferenças, né? Agora eu quero falar sobre o altar. Então, no ato sexual, o sexo envolve 3 estruturas, principalmente porque o sêmen contém sangue, o muco vaginal também contém sangue. A ejaculação libera DNA, né? É ali que está. E a fricção do movimento do ato sexual na parede intravaginal é agressiva e rompe vários microvasos, envolvendo sangue. É por isso que a doença sexualmente transmissível, ela, pelo ato sexual, ela acontece. Você fica pensando, mas como que acontece? Porque tem sangue envolvido. Todo ato sexual tem sangue envolvido. E se tem sangue envolvido, aprenda algo, é um altar. Ato sexual, por natureza, é um altar que se derrama sangue. O sêmen, o muco vaginal e o atrito é sangue que vai estabelecer um pacto sobre o altar. Cada ato sexual você fez um pacto sobre um altar. E altares, para você que não estudou ainda, se não são resolvidos, viram cativeiros. Por que pessoas não conseguem sair de um relacionamento, ficam travadas na vida, porque tem um altar e um cativeiro. E elas ficam naquele negócio lá, destruindo a vida. E de relacionamentos interiores. Aí vem até mesmo, eu vou falar depois dos sonhos. Calma o coração, nós vamos chegar lá. As pessoas ficam sonhando, eu tive um sonho com o meu ex, sonho com não sei o que lá. Se tu teve sonho com ex, tem altar, tem cativeiro. Olha só, a Bíblia diz que o sangue é uma moeda espiritual. Então cada vez que você está
derramando sangue em algum lugar, o ato sexual há um derramamento de sangue, você está pagando algo. Você está comprando algo, você está adquirindo algo. Por isso que é aceito, porque um altar tem que ter sacrifício. E o sangue fala de vida, fala de alma. O sangue fala daquilo que você é. Então você está derramando vida. E vida, nós já falamos, tempo, explicando sobre ofertas. Por que Deus aceita oferta? Porque envolve tempo da gente, envolve vida. Então esse altar ele é aceitável. Olha o que diz aqui Apocalipse 5, 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto e com o seu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus fizeste reis, sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Porque com o seu sangue compraste para Deus. Sangue é uma moeda de compra. Está escrito aqui. Não, mas é só esse versículo, então vamos para outro. 1 Pedro 1, 18 a 20. Porquanto estáis cientes de que foi mediante valores perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Olha que legados por vossos antepassados. E alguém diz que não tem nada de hereditário, né? Então é só ler Bíblia. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. O sangue compra, resgate é pago. Como cordeiro sem mácula e defeito algum, conhecido fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos a vosso favor. E aí, outro, 1 Coríntios 6:20, para botar 3 aqui, né? Porque 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é confirmada, diz a palavra, né? Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. O contexto aqui é sobre santificação. Então você foi comprado por sangue. Então o sangue é uma moeda. O sangue é uma moeda espiritual. Ele compra, ele paga, ele eterniza vínculos. Meu Deus. Eterniza vínculos, estabelece alianças e ele perpetua uma hereditariedade. Se estamos no sangue de Jesus, somos herdeiros hereditários por ele. Se estamos com outro sangue, com outro altar que não é o de Cristo, hereditariamente somos herdeiros daquela aliança que fizemos. Ultrapassa o limite de algo corpóreo, físico, porque sexo é mais espiritual do que você imagina. Na relação sexual está havendo ali uma conjunção entre essências e partículas da alma de duas pessoas. Você precisa entender que é a sua estrutura de alma, o que é a sua estrutura de alma, e dentro de uma perspectiva espiritual. Então, no ato sexual, há uma troca, porque toda célula se comunica por impulsos elétricos. Sua alma é um espectro de energia plasmática. E há, então, algo que é chamado ligação de alma. Essas trocas, há uma ligação de alma. Olha só o que diz a Bíblia. Na hora da relação sexual, a alma de duas pessoas que têm energia estão fazendo um compartilhamento de energia. Deus vem receber nessa aliança, no ato sexual, e essa energia, ela traz, outra palavra parece esotérica, traz vibrações sobre o nosso corpo, sobre o que está acontecendo, dentro daquilo que é a vontade de Deus. E Deus participa e se alegra nisso. Não pense que Deus não está vendo na hora que tem um ato sexual, tanto na aliança como fora dela. Não tem como se esconder de Deus. O maior celebração é o sexo no casamento. Então, depois que tu casar, se tu tinha vontade de fazer sexo antes, e não é o sexo a bel prazer aqui, não, para o desfrute do marido com a mente deturpada pela pornografia. Porque tem marido que tem a mente deturpada e casou com um objeto. Ele acha que a mulher vai ser o brinquedinho de satisfação sexual dele. Então a pornografia ela é tão satânica, ela é tão diabólica, que as pessoas que se viciam em pornografia, chega um momento que elas não se satisfazem mais com o ato sexual assistido entre homens e mulheres, porque a perversão que isso traz na mente, por espíritos malignos, é a veneração do órgão genital masculino. Homens olham pornografia não mais por causa do órgão feminino, mas por causa do órgão masculino. Eles são vidrados naquilo ali. O prazer deles não está em ver o órgão. Olha só a consequência da pornografia. E aí, qual é que é a grande situação? Porque eles se apaixonam por isso. É aquele homem viril que faz sexo durante horas. Queridos, eu disse que eu ia falar rasgado algumas coisas aqui. Na pornografia, sexo entre horas, com várias parceiras, com várias mulheres, e nunca perde a ereção. Aí eu vou ser o homem, eu vou ser aquele macho alfa. Não tem nenhum problema com a situação do macho, mas estou falando aqui nesse espírito enganoso e assim, que vou satisfazer. E daí as mulheres na pornografia são que nem bicho. O homem constrói na mente dele: eu sou esse cara. Eu sou esse cara com esse instrumento poderoso, que nunca falha, que nunca perde a sua rigidez. E as mulheres
se põe de 4 por mim. Essa é a construção. E isso que está na mente do adolescente, isso que está na mente do jovem. Ele casa com a esposa, né? Se converte, ele não quer estar debaixo disso. Ele casa com a esposa. E aí o que ele diz? Agora vamos para a realidade. E quer transformar o seu quarto na cena do filmezinho pornô. Aí chega um momento, olha só, querido, isso é muito sério, que o homem olha, e eu não sei se você sabe, mas Baphomet, que é o símbolo maior do satanismo, é um bicho com corpo de mulher, tem seios de mulher, tem um pênis enorme, com uma cobra enrolada e a cabeça de um bode. Esse é o símbolo. Tudo aquilo que venera o órgão reprodutor masculino é satânico. Então o homem fica apaixonado, eu estou usando essa expressão assim porque é aquela paixão louca pela pornografia, mas ele está venerando quem está por trás, que é o símbolo desse demônio. E aí o que acontece? Chega um momento que ele não se satisfaz mais em ver a vagina. Ele precisa ver mais pênis. Aí ele muda o nível de pornografia, que ele começa a desejar a questão do sexo anal. Ele não se satisfaz mais com a vagina da mulher. E ele começa a procurar o sexo anal. Na prática do sexo anal, você está colocando fezes na sua corrente sanguínea. Você está botando fezes para a sua corrente sanguínea. Um altar que envolve sangue e fezes. Trono é um trono sustentado para Lilith. Sem falar que você prejudica a sua esposa. Isso aqui é libertação, queridos. É para o casal sentar junto, prestar atenção nisso aqui e pedir perdão pelos pecados e mudar a atitude. A atitude define o futuro das pessoas. Incubação de DNA. A gente está falando sobre ligação de alma aqui, né? Olha a incubação de DNA. Cada relação sexual que o homem libera sêmen dentro do epitélio vaginal da mulher, o sistema imunológico pega esse sêmen, o DNA, e quebra em partículas ou frações proteicas. E o sistema imunológico da mulher adere e absorve esse DNA. Você escutou isso? Uma relação sexual, a mulher adere isso e olha para onde o sistema imunológico joga. E guarda esse DNA no sangue, nos órgãos, no cérebro, nos ossos da mulher. Ah, então não pode nem dar um beijinho na boca, pastor. Claro que não. Porque na saliva, sabe o que tem na saliva? Já viu o exame de DNA, como é que é feito? Tem um cotonete gigante ali na boca. Meu Deus do céu. E tá ali. Quem beijou muito tem problemas de fragmentação de identidade. Tem pessoas que viveram demais dessa forma, com essa vida, dessa promiscuidade. Lembra de uma coisa aqui, ó. Antes de você condenar a palavra de Deus e achar que a gente fala heresia, lembre-se que o diabo só tem uma missão: matar, roubar e destruir. E nós estamos abrindo os teus olhos para as estratégias dele, para que você seja livre disso. Porque falar simplesmente, sabe o que a igreja diz assim? Por que não pode fazer sexo no casamento? Porque é pecado. E o que é pecado? Ah, pecado desagrada a Deus. Daí a pessoa fica, tá, mas agrada a mim? Né? Então, assim, será que Deus... Mas daí assim, não, mas Deus é gracioso, Ele perdoa. Deus me ama. Então, vou fazer o seguinte, Ele vai me entender. E o altarzinho fica ali, cada vez mais. Demônios na vida, incubação de DNA. Há essa fragmentação e vai para os órgãos, vai para... Então, quanto DNA de outras pessoas estão nos teus ossos, nos teus órgãos? E como é que eu faço agora, pastor? Altar só se derruba com altar. Então quer dizer que estamos perdidos, lascados, não tem mais saída, não. Você precisa colocar o sangue de Jesus sobre todas essas circunstâncias, destruir os altares malignos, mudar as práticas, quebrar os altares que estavam antes, repreender, desvincular, ter libertação na tua linhagem sanguínea e na tua corrente sanguínea. Senhor, eu agora que eu descobri, eu entrego, agora eu sei o que estava passando, eu declaro, e daí falo. Tem formas de fazer isso aí, queridos, e está gratuito aí no próprio YouTube aqui que nós falamos para você. Está lá os altares da perversão sexual, de todas as coisas para você quebrar. O altar, ele é um memorial, ele é um portal. Então, um memorial, enquanto não for resolvido, vai ser lembrado daquilo ali. Um memorial no sentido de trazer para o tempo de hoje o que foi feito no passado. Não um memorial de dizer, é uma lembrança. Não, é um aspecto de trazer para isso. Portal, porque através dele, enquanto não for destruído, tem portais onde os demônios podem entrar. O que diz em Gênesis 34:3. E se quem, filho de Amor, melhor dizendo, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, falando de Diná, filha de Jacó, e tomou-a, e deitou-se com ela. Aqui está sendo uma tradução mais suave, né? Deitou-se com ela, quer dizer, fez sexo com ela. E humilhou-a, porque fez a força, ela não queria. Tomou a força. E apegou-se a sua alma com Diná. Pronto, está na Bíblia aqui, queridos. Para não achar que
a gente é doido, né? Filha de Jacó. E amou a moça. E falou afetuosamente a moça. Abusou dela. E aí teve uma ligação de alma. E depois ela queria casamento. Queria viver com ela. Porque houve uma ligação de alma. Existe algo aqui chamado incubação. E uma coisa muito, muito horrível aqui que eu quero ler para você. Assim, dentro do ato sexual, o seu corpo é receptáculo. Barrit é uma palavra em hebraico que quer dizer que recebe a essência da alma de uma pessoa. Se fora da aliança, é um receptáculo de escuridão, de morte, ou em outro termo, moradas de luz ou de escuridão. Habitação de corpos humanos do Sheol. Esse DNA cultivado lá dentro, além da incubação, ele vira um sepulcro. Se você não resolve. E tem acesso não apenas espíritos malignos, mas acessos infernais. Espíritos que estão no Sheol podem vir participar da sua vida. E aqui as pessoas não conseguem compreender. Tenho já... não tive experiência de ver, e não estou buscando essa experiência, mas já vi pessoas comentar, pastores, que são pessoas que são afligidas por íncubos e súcubos, que são 2 demônios que manifestam e até se materializam. As mulheres, por causa desses negócios no DNA, elas começam a ter sonhos eróticos, sonhos com finalização sexual, com ex-parceiros. Começa na mente e logo se materializa. E chega um momento, preste atenção nisso, homens também, que esses demônios, por esses portais que ficaram lá não resolvidos, eles se manifestam. E tem relatos de pessoas que se manifestam em portais. Geralmente na sexta-feira. Tem um relato de um casal que recebia a materialização de íncubos e súcubos toda sexta-feira e ficavam horas, até viravam a noite fazendo sexo. Um homem se materializava e fazia com a mulher, e uma mulher se materializava e fazia com eles. Eles chegaram ao ponto de não conseguir mais viver, eles estavam morrendo. Porque esse íncubos e súcubos, ele rouba a tua energia. Lembra que é uma troca de energia até matar você. Esses fragmentos aí destroem a identidade. Quanto mais parceiros tiver e não é resolvido, o teu DNA vai sendo modificado. E você não sabe mais quem você é. Grandes crises. Lembra que abala o emocional? E lembrando que o beijo transfere DNA. Então, assim, se você transferir DNA com pessoas, tudo que tem nele vem para você. Essa troca da ligação da alma, você tem que entender, você tem que repreender, tirar isso da sua vida. Às vezes você viveu em santidade num aspecto de corpo, de separação, não se envolveu, casou virgem, vamos usar essa expressão, que hoje está fora da moda, né? Mas então, se você conseguiu isso, preste atenção. Talvez na sua mente, se você teve contato com pornografia, com leitura erótica, porque tem livros eróticos também, pode saber que tem coisas que estão afetando na sua mente. Deve dizer, professor, mas assim não dá para viver. Como é que vai ser? Nem um filmezinho erótico, nem uma estimulação, livrinho, quero ser estimulado. E diz assim, por isso que é santidade. Por isso que é separado. Por isso que existem regras de santificação. Sede santos porque eu sou santo. E agora, só para falar aqui, vamos usar a expressão blindagem, né? Que você falou antes ali. Como você blinda o teu casamento? Eu vou te dar 3 formas. Depois você vai ver isso aí no e-book com mais detalhe, pode estudar. O ato sexual é uma vacina contra o adultério. Quanto mais sexo você fizer com o seu cônjuge, mais livre do adultério você vai estar. É um altar levantado para Deus onde ele vem. Ele se faz presente. Segunda questão para te blindar. A celebração do casamento. Preste atenção. Tudo que não, sexo é a celebração do casamento. Tudo que não é celebrado não tem direito de permanecer na sua vida. Meu Deus. Se você não faz sexo com a tua esposa e com o teu esposo, periodicamente, quer saber como é que um casal é santo? A quantidade de sexo que eles fazem. Quer ver outra coisa? As pessoas falam, pastor, e um ato profético para salvar o casamento? O maior ato profético é sexo. Quer salvar o teu casamento? Faça sexo. Ato sexual. Que Deus deu. Tenha prazer na sua esposa e tenha prazer no seu esposo. Esse é o maior ato profético. Salva não apenas o teu casamento, como também a sua geração. Porque casal saudável que se relaciona fisicamente gerará filhos saudáveis. Aleluia. Que não terão visitações na sua geração por espíritos malignos e perversidade. Falamos sobre incubação. Existem espíritos malignos incubados na vida sexual de muita gente que são crentes. E talvez, se não forem revelados, não receberão libertação nessa área. Sempre criarão isso como um tabu e terão consequências nas suas gerações. Então nós precisamos entender que não é falar absurdamente, mas o mundo aí fora
O sistema aí fora está falando deturpadamente e construindo uma perspectiva maligna na vida das nossas crianças. Nós precisamos falar daquilo que é bíblico, daquilo que é sadio, para que nós venhamos trazer libertação para a nossa geração. Isso incomodou você? Pode saber que tem alguma coisa aí que o Espírito Santo está te mostrando. Se você ficou com raiva de mim, tem coisa incubada aí, queridos. Então, deixa Deus libertar ou continua da forma que você está. Não é obrigado a me amar. Você tem a oportunidade de amar a palavra de Deus e deixar que ela liberte você.